Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos llegando en la recta final de nuestro intensivo de español. Entonces, hoy vamos a seguir con la letra X. Oi, Rayane, bienvenida a live de hoje, en donde vamos a aprender el sonido de la X. ¿Qué letra es esa? El sonido de la X. Olha aí, X é a letra X. Muchas gracias. El sonido de la letra X. Isso mesmo, a letra X em espanhol é o que nós vamos aprender hoje. E estamos aí no final do nosso intensivo de espanhol. Aprendendo hoje o som da letra X. Amanhã um dia muito importante porque vai ser o som da letra Y. Muito bom de aprender porque é necessário a gente saber o som dessa letra porque ela varia bastante. E depois o Z também, que tem uma variação muito grande no espanhol. Rapaz, as duas letras que faltam e os dígrafos que vêm ainda tem muita coisa para aprender. Então, ó, chama aí seus amigos que queiram aprender espanhol. Mesmo chegando no final deste intensivo, vão aprender ainda muita coisa para acrescentar aí ao seu arcabouço de informações sobre o espanhol. Para que quando venha aprender realmente comigo aqui, já tenha um adianto aí bem bacana, um adiantado aí do que já sabe, né? Oi, Rúbila, bem-vinda ao dia de hoje em que vamos aprender o som da letra X. O som da letra X em espanhol. E como eu estava falando agora, essa reta final é muito importante. É importantíssima para aprender, porque vai ter a letra Y, o Z, o dígrafo Che, o dígrafo Lhe. Então, são letras e sons muito importantes para aprender. E sobre a letra X, né? A letra X, o som da letra X em espanhol, o legal é que a gente já reproduz esse som, só não com muita frequência, porque o X ele vai ter um som X, tanto que é o nome dele, né? La X. Então ele vai ter esse som. E a gente já usa ele, por exemplo, na palavra oxigênio, oxidado, táxi. A gente já usa esse som, só não com tanta frequência, tá? Então, vai ser essa palavra, esse som que a gente vai usar na letra X, tá? E somente esse som. Ele não vai ter o som de CH que a gente usa, né? Na palavra, por exemplo, coxa. A gente não vai ter esse som no X. A gente não vai ter... Basicamente, esses dois sons que tem na língua portuguesa, né? Então, o som do X... em espanhol sempre vai ser X. Olha a palavra êxito, né? Olha, outro som que o X tem também é de Z, como na palavra êxito. Aí não vai existir esse som também no espanhol, só X. No caso, êxito em espanhol se fala éxito. Primeiro é o X, depois o éxito. Começou a cachorrada. E aí, reproduz aí. Éxito. Tá conseguindo sair? Se não, desacelera. Éxito. Entendeu? Quando a gente não consegue reproduzir um som, uma palavra, a gente desacelera. Que bueno. A gente desacelera
para tentar reproduzir ela de forma lenta. Se não conseguir, desacelera mais um pouco, pausa mesmo. Excitou. E aí, de acordo com o que você for conseguindo falar, você vai acelerando um pouquinho. Excitou. Entendeu? Porque a ideia é passar a mensagem para o cérebro para reproduzir essa sequência de sons que nós não estamos acostumados. Só que para passar essa mensagem, como eu já falei repetidas vezes, é a repetição, é por meio da repetição. E lento facilita na compreensão do cérebro deste movimento. Entendeu? Então, na pronúncia, a gente desacelera para poder acelerar depois. Porque é mais complicado você conseguir reproduzir esse som já rápido. Eu sei que a gente tem pressa, né? Para falar logo espanhol. A gente tem pressa para conseguir reproduzir as palavras. Mas se a gente não fizer a fundação, o prédio todo pode cair, né? Então, talvez, às vezes o prédio nem levanta, né? Antes mesmo de levantar, ele já dá bronca e precisa voltar para estruturar a base, a fundação, para poder ter firmeza. E é aqui, essa é a questão. O exercício, qualquer atividade física, né? O exercício é a base para o êxito, para o êxito em qualquer área que você vai atuar. Então, é a prática que vai trazer el éxito em la pronúncia, em sua vida. E a palavra táxi também existe no espanhol. Táxi. A palavra... outra palavra aí com X. Palavras com X. México. Olha aí, México. Muito bem. México é uma palavra que se escreve com X. México. México. Só que México a gente pode acabar ouvindo também a pronúncia México. E até mesmo escrito com J. Porque antes era assim. Só que agora o som do X somente tem este som. E por isso ele se escreve somente com X. E o som dele é somente esse. Mas pela cultura, né, sobretudo dos mexicanos, eles mantêm ainda essa pronúncia. México, mexicanos. Não tem problema se continuar ouvindo, faz parte da cultura, então é totalmente aceito. Mas a norma padrão mudou. Por isso que a gente ensina já com a norma padrão. México. Vale? Já? E aí, deu para entender o som de hoje da letra X? Esse som é maravilhoso, porque são muitas as letras que trazem, né, essa característica do espanhol, né? Afinal, o espanhol ele é muito fônico, ele é muito assim particular os sons dele, né? Em relação ao português. Na verdade, acho que qualquer idioma, né, pra gente realmente aprender e desenvolver a fluência e uma fala fluente também, não só a fluência, mas a fala fluente, é importante a gente reproduzir os sons de maneira adequada. Porque é isso que deixa ser entendido e é isso que também deixa o idioma bonito. O que seria o espanhol sem o rato, né? O que seria o espanhol sem vale, sem esse E fechado? Seria um balé, e não é assim. Então,
É por isso que eu nas minhas aulas, eu fixo muito nessa pronúncia adequada, sabe? Porque é uma das coisas que traz a insegurança na hora de falar. Você achar que não vai saber reproduzir de forma adequada. Não tá falando direito, não tá falando bonito. Então, todas as aulas eu acabo praticando alguma ou outra pronúncia pra gente ir sempre melhorando. Porque é uma lapidação que a gente faz. A gente primeiro melhora o grosso ali, depois a gente vai em alguns detalhes, e aí depois a gente vai nos brilhos, sabe? Aqueles detalhezinhos que são os brilhos. Aqui eu tô ensinando todas as letras, e a sequência foi a do alfabeto. Mas durante as aulas não, primeiro eu vejo quais são as maiores dificuldades dos alunos. Primeiro eu analiso se a pessoa tem capacidade de reproduzir aquele som, porque tem alguns problemas físicos que impedem, como língua presa, como outros tipos de problemas que podem vir a complicar. Aí eu recomendo que vá num fonoaudiólogo para ver se vai conseguir reproduzir mesmo esse som. Senão a gente vai sem esse som mesmo, né? Tantas pessoas que sobrevivem no português sem certos sons, e já que a gente quer falar um outro idioma e precisa falar, a gente fala do jeito que der. Mas se for possível, a gente vai até o final para aprender esse som, entendeu? E aí, é isso. Eu gosto muito dessa parte da pronúncia, de um espanhol bonito, de um espanhol fluente, de uma maneira de falar assim bella, ¿sabe? Porque a mí me encanta mucho el acento del español, esta manera de hablar así, ¿sabe? Que te deja una cosa así más imponente. E eu quero que todos os meus alunos também falem desse jeito. E que a gente possa conversar bastante em espanhol por horas e horas e horas e horas. Então eu não meço esforços. E se o meu aluno também não medir esforços, meu amor, a gente vai até o exterior praticando espanhol juntos. E o que é maravilhoso. Então é isso. Esse nosso intensivo está sendo uma experiência muito boa para eu reunir essas informações aqui no meu Instagram de pronúncia, mas não vai ficar por muito tempo, mas esse material vai ser regalado para alguns que estão aqui desde o início. Sim, quem compreendeu, compreendeu. E é isso, personas maravillosas. A letra X é essa. E mañana nos vemos com a letra Y. Essa é a letra de amanhã. Y. É o Y, que é o Y, também conhecido como Y. Também conhecido como Y em espanhol. E amanhã, às 9 horas, nos vemos. Sí? Hasta mañana. Besitos.